Olá pessoal, essa é a oitava e última aula referente ao sistema muscular. O sistema muscular é um sistema relativamente grande, né? Por isso esse número de aulas, mas espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo até aqui e que aproveitem essa última aula. Um abraço e bons estudos! Bom, no compartimento posterior da coxa. O compartimento posterior ele vai ser exatamente o contrário, né, em relação ao compartimento anterior. Se no compartimento anterior nós tínhamos, né, músculos que faziam flexão da coxa e extensão do joelho, o compartimento posterior, ó, ele vai fazer extensão da coxa, que é esse movimento aqui, ó. Aqui ela está fletida, ó, quando eu jogo para trás eu estendo, e flexão do joelho, que é esse movimento aqui, ó. Então agora o joelho está fletido, assim ele está estendido, assim ele está fletido. Esses músculos eles vão ser inervados pelo nervo isquiático, tá? Mais conhecido como ciático, mas o nome correto do nervo é nervo isquiático. Quais são os músculos que nós vemos aqui? É um grupo muscular conhecido como músculos do jarrete. Tá? E são 3 músculos que nós temos aqui. O semitendíneo, que é um músculo que tem um tendão bem longo aqui na região medial do joelho. Se vocês fletirem o joelho, vocês vão conseguir palpar e sentir esse tendão longo. Ó. O semitendíneo vai ter como inserção proximal a tuberosidade isquiática. Inserção distal do semitendíneo vai ser a face medial daquela tuberosidade da tíbia. O semitendíneo é o terceiro músculo que forma aquele grupo chamado de pata de ganso. É o sartório, é o grácil e o semitendíneo. E a pata de ganso ajuda a estabilizar, dá estabilidade para o joelho quando ele está completamente estendido. Eu expliquei isso lá no sistema articular, quando eu falei da anatomia do joelho. Inervação. Né? Inervação desse músculo é nervo isquiático. A ação do semitendíneo vai ser extensão da coxa. Lembram que eu falei que o músculo glúteo máximo ele fazia extensão da coxa, mas só na marcha forçada, quando você ia subir uma escada ou ficar de pé de uma cadeira ou na corrida. Então, na deambulação normal, na marcha, né, quem faz extensão da coxa normalmente, né, ou seja, aqui a coxa está fletida, né, quem estende a coxa, um dos músculos é o semitendíneo. E além disso, ele faz flexão do joelho e rotação medial do joelho, ou seja, flete o joelho e gira o joelho medialmente. Profundo a ele, nós encontramos o semimembranáceo. Ó. Vejam, o glúteo máximo aqui foi cortado, né, foi aberto para a gente conseguir ver. Ó, o semitendíneo foi cortado, ó, ficou só a inserção proximal e a inserção distal dele aqui, ó, essa aqui. Ó. E aí, o que nós vemos profundo é ele, esse músculo aqui, ó, que está aqui atrás, é o semimembranáceo, antigamente chamavam de semimembranoso. Inserção proximal do semimembranáceo é na tuberosidade isquiática também, assim como os outros. Tá? Esses músculos também, além de ser conhecidos como músculos do jarrete, eles são conhecidos também como músculos isquiotibiais. A inserção distal do semimembranáceo vai ser no côndilo medial da tíbia. Inervação, nervo isquiático, esse nervo que a gente vê aqui, ó, está cortado, mas estaria aqui. E a ação dele vai ser a mesma que o semitendíneo, ou seja, extensão da coxa e flexão do joelho e rotação medial do joelho. Bom, lateralmente nós encontramos o bíceps femoral. Por isso que lá em cima a gente chamou de bíceps braquial, porque existe um bíceps da coxa que a gente chama de bíceps femoral. Esse bíceps femoral ele vai ser constituído por 2 cabeças. Uma cabeça longa, ó, que se insere aqui, ó, também na tuberosidade isquiática, e vem até aqui, ó, aqui está a inserção curta, né? Ou melhor, a inserção distal, né, o coto distal aqui, né, já que foi cortado, e uma cabeça curta. A cabeça curta se insere aqui na linha áspera. A cabeça curta não vai até a articulação lá do quadril, não passa pela articulação e não vai até o isquio. Inervação do bíceps femoral é nervo isquiático. E a ação dele vai ser extensão do quadril ou extensão da coxa, né, a mesma ação dos outros músculos dessa região. Então, ó, vou fazer direitinho como eu tinha feito anteriormente, né? Ó. Aqui está fletido, né? Ó, o bonequinho está
cabeça para frente, ó, extensão do quadril e flexão do joelho. Só que a diferença é que o bíceps femoral, ele não faz rotação medial, e sim rotação lateral do joelho, ou seja, gira o joelho para fora. Então, ó, inserção distal eu não falei, inserção distal é lá na cabeça da fíbula, tá? Desse músculo do bíceps femoral. E a ação dele vai ser extensão da coxa, flexão do joelho e rotação lateral do joelho. A gente gira o joelho lateralmente. Os músculos da perna, então, né? Professor, mas a gente não viu, não. A gente falou dos músculos da coxa, né? Não os músculos da perna. No compartimento anterior, esses músculos vão ser responsáveis, ó, pela extensão dos dedos. O que é estender os dedos? Imagina que a minha mão aqui, né, como se fosse meu pé, ó. Aqui eu estou fletindo os dedos, aqui eu estou estendendo, jogando os dedinhos para cima, tá? E dorsiflexão também, tá? O que é dorsiflexão, ó? Dorsiflexão é jogar o pé para cima, assim, ó, ficar sobre o calcanhar, tá? E inversão do pé. Professor, o que é inversão do pé? Ó? É girar o pé medialmente, assim, ó, para a planta, como se a planta fosse encostar na planta do outro pé, tá? Então isso é inversão do pé. Bom, quais são os músculos que nós vemos aqui? O primeiro é o tibial anterior. O tibial anterior vai ter como inserção proximal o côndilo lateral da tíbia, se insere um pouquinho também na membrana interóssea, mas principalmente no côndilo lateral da tíbia. A inserção distal dele vai ser no navicular, um ossinho aqui do pé, e na base do primeiro metatarsal. Inervação dele e dos músculos, todos os músculos desse compartimento, será feito pelo nervo fibular profundo, tá? É um dos ramos lá do fibular comum, que é um dos ramos do isquiático, mas isso a gente tem que falar lá no sistema nervoso periférico, né? E a ação dele vai ser dorsiflexão, ou seja, ficar sobre os calcanhares, e inversão do pé, né? Jogar a planta do pé internamente, conforme eu estou fazendo nesse pé aqui que vocês estão vendo. Bom, depois nós encontramos aqui, ó, o extensor longo do hálux, que vai ter como inserção proximal a face anterior aqui da fíbula, perdão, face anterior da fíbula e a membrana interóssea, e a inserção distal dele vai ser na falange média e distal do hálux, ou melhor, proximal e distal do hálux, né? O hálux não tem falange média, então inserção distal é na falange proximal e na falange distal do hálux. Inervação, a mesma inervação que o tibial anterior, ou seja, nervo fibular profundo. E a ação dele vai ser inversão do pé, né? Inversão do pé, e extensão do hálux, né? Ele joga o hálux para cima, né? Aqui eu não consigo jogar só o hálux, mas ele joga o hálux para cima. É difícil focar, né, numa imagem pequenininha assim. Bom, depois quem mais nós encontramos, ó? O extensor longo dos dedos. O extensor longo dos dedos ele vem aqui de cima, ó. Ele vai ter como inserção proximal a face anterior da fíbula, tá? Até a cabeça da fíbula lá, e a membrana interóssea. Inserção distal vai ser ele vai se inserir nas falanges médias e distais do segundo ao quinto dedo. O hálux não vai, né? O hálux ele tem musculatura própria. A inervação, nervo fibular profundo, a ação dele vai ser dorsiflexão, ele ajuda, ele não é tão potente, mas ele ajuda na dorsiflexão, né, ficar sobre os calcanhares, e na inversão ele não faz. Então é só extensão dos dedos, né, jogar os dedinhos para cima, e dorsiflexão. E existe um outro músculo aqui, menos importante, chamado de fibular terceiro. Aqui depois eu vou falar do fibular longo e curto aqui na região lateral. O fibular terceiro ele se insere aqui na face anterior da fíbula e ele vem para a base aqui, ó, do quinto metatarsal. Tá? Aqui na base do quinto metatarsal. A inervação dele é a mesma que os outros músculos, ou seja, nervo fibular profundo, e a ação dele vai ser eversão do pé. Ó. Ele está nesse compartimento anterior, mas ele não faz inversão, e sim eversão. O que é a eversão do pé? Deixa eu ajustar bem bonitinho aqui, né, o meu ajudante para ficar mais claro. Ó. Inversão do pé a gente viu que era girar o pé internamente, né? Eversão do pé é o contrário, ó. É jogar o pé assim, ó, né, para fora. Deixa eu fazer com esse aqui também, botar um pouquinho mais longe. Aí, ó, eversão do pé. Se aqui era inversão, né, jogando a planta para dentro,
para fora é eversão do pé. Ele ajuda na eversão do pé. Essa é a principal função dele, mas ele não é o principal eversor de pé. Ó, aqui eu dei um zoom para pelo menos a gente enxergar um pouquinho melhor esses músculos que eu citei. Ó. Então, quem são? Esse aqui ó, é o tendão do tibial anterior. Esse aqui é o tendão ó, do extensor longo dos dedos. E esse aqui é o tendão ó, do fibular terceiro. Poderia, né, ainda colocar aqui, acho que tem, vamos ver, temos, ó, o extensor longo do hálux. Esse aqui é o tendão dele. Bom, por que longo? Porque existem outros músculos no pé que são curtos, ó. Por exemplo, esse aqui é o extensor curto do hálux. Esses aqui profundos, ó, né, é um músculo só, né, com vários ventres, é o extensor curto dos dedos. Mas daí, para a gente falar desses músculos, assim como eu falei lá na mão, né, é um pouco mais específico, então a gente deixa para anatomia topográfica, né? Músculos do pé fica um pouco, né, fica mais para topografia, porque senão a gente leva muito tempo, né? Já quanto tempo a gente está falando de músculos, né? Já são mais de 3 horas falando, né, só da anatomia dos músculos. Bom, compartimento lateral da perna. No compartimento lateral da perna nós temos só dois músculos, são dois músculos fibulares. O músculo fibular longo, esse músculo fibular longo, ele vai ter como inserção proximal aqui, ó, a cabeça da fíbula e a face lateral da fíbula. E a inserção distal, ó, ele desce aqui, ó, esse tendão passa aqui atrás, ó, dá a volta lá na planta, tá, lá na região plantar e se insere lá na região medial do pé, no navicular e na base do primeiro metatarsal. A inervação, tanto do fibular longo quanto do fibular curto, é nervo fibular superficial, esse raminho que está vindo aqui, ó, que é um ramo desse nervo aqui chamado de nervo fibular comum. E a ação dele, tá, tanto do fibular longo quanto do fibular curto, vai ser ó, flexão plantar, né? Ou seja, flexão plantar é ficar na pontinha do pé, assim, ó, pezinho de bailarina. Tá? Então, ó, vou botar meu bonequinho aqui com os dois pés em flexão plantar. Ó. Ó, quando fica na pontinha dos pés assim, até vou botar mais na pontinha do pé. Ó, isso aqui é flexão plantar. Tá? Dorsiflexão era o contrário, era ficar em cima dos calcanhares, né? Agora é flexão plantar. E ó, além da flexão plantar, né, que é jogar o pé para baixo, eles ajudam também eles fazem também a eversão do pé. Então, ó, vou repetir, o pé, vamos botar aqui que está na posição plana, né, é normal, né, tocando o solo. Ó, dorsiflexão era isso aqui. O contrário é flexão plantar, ó, ficar na pontinha do pé assim é flexão plantar. Então, o músculo fibular longo e o curto que eu vou falar agora fazem flexão plantar e eversão do pé quando joga a planta do pé para fora. Né? Profundamente em relação ao fibular longo, nós encontramos o músculo fibular curto. E o fibular curto vai ter como inserção proximal a face lateral da fíbula e como inserção distal, ó, ele vem e se insere aqui ó, na base do quinto metatarsal, lá onde a gente tem um tubérculo, né, na pontinha. Esse fibular curto, ele tem a mesma inervação que o fibular longo, como eu já citei, né, que é nervo fibular superficial, e as ações são as mesmas, né, ou seja, flexão plantar e eversão do pé. Ó, aqui está o tendão ó, do fibular longo, conforme eu tinha falado para vocês, ó, que dava a volta lateralmente, né, dá a volta aqui lateralmente, e lá na região medial do pé, ó, se inserindo aqui no navicular, ó, vindo uma parte dele para o navicular, e uma parte aqui para a base do primeiro metatarsal, enquanto que o fibular curto está se inserindo aqui nesse tubérculo, né, do quinto metatarsal. Bom, e por fim, nós vemos o compartimento posterior da perna. O compartimento posterior da perna é um compartimento que faz flexão do joelho, tá? Então ele faz flexão do joelho, que é esse movimento aqui, né? O joelho está estendido aqui, faz flexão do joelho, faz flexão plantar, tá? Os principais músculos da flexão plantar estão aqui. Faz também, ó, ajuda também na inversão do pé, tá? Então esses músculos invertem o pé, né? Ou seja, jogam a planta assim, ó, medialmente, ó, medialmente, então flexão, inversão do pé, assim, tá? Esse pé aqui, ó. E, vou tirar o outro aqui para vocês não confundirem. Ó, inversão do pé, assim, ó, tô evertendo, né?
Opa, aqui inversão do pé, jogando para dentro, né? Ó, fazer contato com a outra. E faz também flexão dos dedos, porque eu tenho ali flexores dos dedos. Bom, os primeiros músculos que nós vemos aqui é o gastrocnêmio. Ó. O gastrocnêmio, ele possui duas cabeças, uma cabeça medial e uma cabeça lateral. A inserção do gastrocnêmio, vale lembrar que eu tenho no compartimento posterior aqui, eu tenho músculos superficiais e músculos profundos. Eu estou falando primeiro dos superficiais. Então vejam, a cabeça medial se insere no côndilo medial do fêmur, a cabeça lateral no côndilo lateral do fêmur. Esses dois músculos se unem e formam um tendão, tá? Não sozinho, já vou explicar, que é o tendão do calcâneo, né? Antigamente era conhecido como tendão de Aquiles ou aquileu. Esse tendão do calcâneo se insere aqui no calcâneo, então essa aqui é a inserção distal. Esse músculo, como todos os músculos do compartimento posterior, é inervado pelo nervo tibial, um ramo também, esse nervo aqui é um ramo também do isquiático, e esses músculos vão fazer flexão de joelho e flexão plantar, né? Ficar na pontinha dos pés. Bom, profundo em relação ao gastrocnêmio, nós encontramos o sólio, que é esse músculo aqui em forma de peixe, ó. O gastrocnêmio foi cortado aqui, né? Ó, cabeça medial dele foi cortada, cabeça lateral, e nós estamos vendo aqui o sólio. O músculo sólio, que tem um formato de peixe, ó, ele vai ter como inserção proximal a linha para o músculo sólio aqui atrás na tíbia e a face posterior da tíbia, e como inserção distal ele se funde aqui com o gastrocnêmio para formar esse tendão do calcâneo, né? O tendão de Aquiles, o aquileu. E juntos, ó, eles compõem um grupo muscular, gastrocnêmio, as duas cabeças do gastrocnêmio, juntamente com o sólio, ou seja, dois músculos, mas são três ventres, né? Porque o gastrocnêmio tem dois, que a gente vai chamar de tríceps sural, tá? Que é o tríceps da sura. Sura é panturrilha. Então, esse aqui é o tríceps da sura, ou tríceps sural. O músculo sólio juntamente com o gastrocnêmio. Função do sólio ajuda o gastrocnêmio na flexão plantar. Lembrando que a flexão plantar é pezinho de bailarina, né? É ficar aqui sobre as pontinhas dos dedos. Ok? Bom, nós encontramos um outro músculo bem fraquinho chamado de plantar, alguns chamam de plantar delgado, e esse músculo plantar delgado ele tem um ventre pequenininho e um tendão bem fininho e longo que se funde aqui ó, com o tendão do tríceps sural, ou seja, com o tendão do calcâneo e se insere aqui no osso calcâneo. Esse tríceps sural, ou melhor, esse plantar delgado, ou simplesmente plantar, teoricamente ele ajuda na flexão na flexão plantar e na flexão do joelho, mas ele é um músculo muito fraquinho. A inserção proximal dele se dá aqui no côndilo lateral do fêmur e ele é inervado também, assim como todos os músculos desse compartimento, pelo nervo tibial, esse nervo que nós vemos aqui. Esse músculo, às vezes esse tendão ele acaba até se rompendo em alguma atividade física vigorosa, ele rompe e normalmente não se faz nada, né? Fica, né, dá um estalo forte, o paciente fica com um pouco de dor, depois esse músculo fica solto aqui, mas dificilmente vai se fazer um procedimento cirúrgico aqui só por causa desse músculo, porque ele é pequenininho e fraquinho, né? Pode se fazer, mas não é tão usual. Inclusive esse tendão aqui, ó, é tão longo e fininho que ele é conhecido, isso não sou eu que estou inventando, o próprio Moore, né, o livro de anatomia clínica traz assim como o nervo do calouro, que muitas vezes quando a gente começa a aprender anatomia, a gente vai olhar no cadáver e a gente pergunta que nervo é esse aqui? Não é um nervo, né? É um tendão. Então eles costumam chamar de nervo do calouro, né? Quando a gente é calouro tem essas dúvidas. Bom, no compartimento mais profundo, então esse aqui era o superficial, nós encontramos três músculos, ó. O músculo, ainda deixa eu falar do poplíteo, né? Na região posterior do joelho nós temos o músculo poplíteo, tá? A gente falou que era a região poplítea. O músculo poplíteo, ele vai ter inserção, como inserção lateral aqui, o côndilo lateral do fêmur e como inserção medial a face posterior da tíbia. Tá? Ele vai ser inervado pelo nervo tibial, assim como todos os outros músculos desse compartimento, e a ação dele vai ser flexão do joelho e rotação medial do joelho. Na verdade, quando a gente estende o joelho completamente, o nosso joelho trava para a gente gastar um pouco menos de energia, ficar mais relaxado. Por isso que a gente consegue ficar horas de pé.
Bom, quando a gente vai fletir o joelho, tem potentes músculos que fazem isso. Os músculos do jarrete, né? Por exemplo, o semitendíneo, semimembranáceo e bíceps femoral. O gastrocnêmio, que a gente acabou de ver, que é um músculo potente que faz flexão de joelho. Mas então esse poplito é como se ele faz uma pequena rotação medial do joelho para destravar o joelho, aí os músculos fortes agem, né? Fletindo o joelho. Depois nós encontramos aqui, ó, o flexor longo do hálux, é o mais lateral deles, ó, se insere aqui na face posterior da fíbula, ó, só que depois lá na planta, né, ele passa atrás aqui do maléolo medial, mas lá na planta ele cruza, ó, e vai lá para o hálux. A inserção distal dele vai ser na falange média e distal do hálux, ou melhor, a falange proximal e distal do hálux. Mais uma vez eu cometi o mesmo erro, né? Hálux não tem falange média, é falange proximal e falange distal, assim como o polegar, né? Lembrando que o hálux é o primeiro dedo, né? É o dedão do pé. E a ação dele vai ser a inervação dele é nervo tibial, como todos os músculos desse compartimento, e a ação dele vai ser flexão do hálux, flexão plantar e inversão inversão do pé. Enquanto que, ó, o mais medial deles vai ser o flexor longo dos dedos. O flexor longo dos dedos vai ter como inserção proximal a face posterior da tíbia, como inserção distal a falange média e distal do segundo ao quinto dedo, né? O hálux tem musculatura própria, e a inervação dele vai ser pelo nervo tibial, como todos, né? Vou repetindo mesmo para vocês gravarem bem. E a ação do flexor longo dos dedos vai ser flexão dos dedos, né? Se aqui fosse meu pé, ó, flexão dos dedos. E ele faz também inversão do pé, né? Ele ajuda, né, jogar a planta do pé internamente, né, medialmente, como a gente já viu, falei várias vezes aqui para vocês. E por fim, nós encontramos aqui o tibial posterior, que é esse músculo que fica no meio do caminho. O tibial posterior, ele vai ter como inserção proximal a face posterior da tíbia, né? A face posterior da fíbula também, então da tíbia, da fíbula e da membrana interóssea, e a inserção distal dele vai ser no osso navicular, no cuboide, nos três cuneiformes, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral, e na base do segundo ao quinto metatarsais. Ele se insere em vários músculos desse tibial posterior. A inervação dele vai ser feita pelo nervo tibial e a ação dele vai ser também flexão plantar, né? Ou seja, pezinho de bailarina, e inversão do pé, né? Ou bailarino, né? Tanto faz, e inversão do pé, jogar o pezinho, né, medialmente aqui, ó, para dentro, certo? A dorsiflexão, tá, que eu falei anteriormente, ficar no pé do calcanhar, ficar sobre os calcanhares, muitas vezes é conhecida como pé de palhaço, tá? Então, ó, pé de palhaço, né, é dorsiflexão. Pé de bailarino, bailarina, é flexão plantar. Esses aqui fazem flexão plantar. Encerramos então mais um módulo, né? Espero que vocês tenham aproveitado o material, que tenham compreendido o conteúdo e nos vemos na próxima. Um grande abraço e até mais.